No trailer novo do Homem-Aranha tem uma cena que todo mundo deixou de lado. O Peter Parker vai até o Bruce Banner, ele tá com medo, ele tá perdendo o controle dos próprios poderes. Ele faz uma pergunta pro Bruce que é a seguinte: dá pra se livrar dos aspectos ruins da mutação e manter os aspectos bons? E aí o Bruce, que passou a vida inteira tentando separar o Bruce do Hulk, olha pra ele e responde com outra pergunta: como você decide quais partes da sua natureza são boas e quais partes são ruins? Isso não foi uma pergunta científica, foi uma pergunta filosófica. Foi uma pergunta sobre identidade, sobre o que você faz quando algo que te deu poder também começa a te destruir. E os quadrinhos também já responderam essa pergunta de uma forma que vai deixar sua cabeça queimando, pensando no que vem por aí quando se trata do Peter Parker de Tom Holland. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar tudo o que os quadrinhos já revelaram sobre essa mutação do Homem-Aranha. O primeiro trailer do novo filme do Homem-Aranha bateu um recorde de 718 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, tá? Isso aí é um recorde absoluto quando a gente fala em filme cinematográfico. E isso não é para qualquer filme, tá? Não é para um filme comum. E 4 anos depois dos eventos de Sem Volta para Casa, o Peter Parker, né, vive como um fantasma na cidade de Nova York. O feitiço do Doutor Estranho funcionou. O mundo inteiro esqueceu que ele existe. A MJ não sabe quem ele é, o Ned também não sabe, a tia May está morta, as indústrias Starks não estão disponíveis para ele, ele não tem suporte, não tem aliados, não tem rede de segurança, ele não tem nada. E é exatamente nesse vácuo, nesse nível de pressão e isolamento que o corpo do Peter Parker começa a mudar, né, a sofrer uma mutação. O que o trailer mostra não é apenas os poderes novos que estão chegando ali, é literalmente uma mutação e ela é bem instável. Nós vimos que agora o Peter começa a soltar teias orgânicas, né, saindo dos seus pulsos, mas ele não tem controle sobre elas. Vimos também que os olhos dele começaram, né, a ficar escuros durante as batalhas. Também vimos ali um casulo pelo qual o Peter desperta, exatamente como uma aranha faz quando ela passa pela metamorfose. E aqui tem um ponto que a maioria dos vídeos sobre o trailer do novo filme do Homem-Aranha estão ignorando. Isso tudo já aconteceu nos quadrinhos, e mais de uma vez. Toda vez que aconteceu, a pergunta no centro da história sempre foi a mesma: Peter humano vai sobreviver à metamorfose ou a aranha vai acabar engolindo o humano? E a resposta dos quadrinhos começou lá no ano de 1971, num lugar que ninguém esperava, quando Peter tomou a pior decisão científica da sua vida. E para te explicar um pouco dessa história, vamos voltar para a saga dos 6 braços, né, lá da revista em quadrinho Amazing Spider-Man edição 100. Tudo começa com o Peter Parker querendo ser normal. Nessa revistinha em quadrinho, o Peter estava namorando a Gwen Stacy, sonhando com uma vida comum, e tomou uma decisão desesperada. Ele criou uma fórmula química para remover permanentemente os poderes de aranha do próprio corpo. Mas é claro que a fórmula não funcionou como planejado. Em vez de remover os poderes, ela agiu como catalisador, acelerando a mutação aracnídea do DNA dele. O Peter acordou no dia seguinte com 4 braços extras crescidos lá no seu torso, uma aparência que o tornava impossível de circular por Nova York sem entrar em pânico coletivo. O mais interessante nesse arco não é aquele horror visual que a gente tem olhando pro Peter, né? É o dilema moral. O Peter não podia ver a Gwen, também não podia ver a tia May, ele tinha que ficar escondido no laboratório. O Peter então busca a ajuda do Dr. Kurt Connors, que é o próprio Lagarto, um cientista que sabe muito bem o que é perder o controle da própria biologia. E a resolução do problema do Peter veio de um lugar totalmente inesperado. Eles acabaram ali usando o sangue do Morbius, né, o vampiro vivo, que acabou revertendo toda a mutação do Homem-Aranha. Mas a lição ficou: quando o Peter tenta forçar sua natureza para uma direção, ela reage numa direção totalmente oposta. Isso é exatamente o que o Bruce tenta dizer para ele no trailer, né? Você não suprime a sua natureza, você negocia com ela. E se você quer saber um pouco mais sobre a revista em quadrinhos do Amazing Spider-Man edição 100, vou deixar o link dela aqui embaixo, aqui no YouTube Shopping, tá? Vou deixar no menor preço para você conferir e saber um pouco mais dessa história, que talvez possa fazer parte do novo filme do Homem-Aranha. E quando a gente fala sobre mutação do Homem-Aranha, ela não se limitou apenas a uma história, né? 30 anos depois, o quadrinho teve esse mesmo tema. Mas dessa vez, a ameaça não veio de dentro, ela veio de fora,
assustadora e agora muito mais perturbadora do que a versão de 30 anos atrás. E para explicar isso, vamos entrar na história da rainha e as teias orgânicas que a gente vê lá em Espetacular Spider-Man, edição 15 de 2003. Nessa edição, Peter Parker é infectado por uma vilã chamada a Rainha, uma personagem com conexão genética profunda ao universo dos insetos. Ela literalmente beija Peter e transfere uma substância que começa a ativar partes do DNA aracnídeo que permaneciam dormentes. E aí vem o resultado: o Peter desenvolve teias orgânicas que saem diretamente dos seus pulsos. E agora ele não precisa mais usar os lançadores mecânicos que ele mesmo criou. Outra coisa que mudou também foram os sentidos dele, que ficaram hipersensíveis. E o instinto predatório da aranha começa a sobrepor o raciocínio humano. E aqui tá um detalhe que conecta essa história diretamente com o trailer e que ninguém tá falando sobre isso. O Bruce Banner que aparece no trailer tá usando uma tecnologia para suprimir o próprio DNA mutante. Se o Banner consegue conter o Hulk com tecnologia, o Peter obviamente vai querer a mesma coisa. Mas a pergunta do Banner no trailer sugere que isso é exatamente o tipo de tentativa que pode sair muito errado. E bom, o arco que mais se aproxima do que o filme está construindo foi lançado lá no ano de 2005 e começa com o Peter Parker morrendo. E aqui vamos contar a história O Outro, Evolução do Caçador, que surgiu lá na HQ The Amazing Spider-Man no ano de 2005, como eu já disse. E aqui o Peter Parker é morto em combate literalmente e renasce de um casulo. Isso não é uma metáfora, é literal. Morlun, um caçador de totens animais, drena a força vital de Peter até o fim. E o que acontece a seguir é o que os fãs chamam de a transformação. Peter emerge do casulo com novos poderes, ferrões que saem diretamente da pele dos pulsos, teias orgânicas mais resistentes, uma conexão instintiva com a teia da vida e do destino. Mas o mais importante não é o power-up, é o que acontece antes. Para ele renascer, o Peter precisou aceitar a parte aranha que ele sempre tentou controlar. A parte animal, predatória, aquela parte instintiva, a parte que assusta, a parte que o Bruce chama de a natureza, que você não sabe se é boa ou ruim. O trailer mostra o Peter emergindo de um casulo de teia, olhos escuros, não olhos do Peter, mas os olhos de algo mais primitivo, movimentos mais ferais nas lutas. Isso não é coincidência de design, é uma referência direta dessa história que eu acabei de contar pra você, do arco O Outro. E se você quer saber um pouco mais dessa história do arco O Outro que lançou em 2005, eu vou deixar aqui embaixo a coletânea para você também. É só clicar e ser feliz. E lembre-se, né? Você comprando no link aqui embaixo, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E bom, a pergunta que fica no ar é a seguinte: o que a Marvel está construindo aqui? E o que eu acho, baseado no que o trailer mostra e no que os quadrinhos já explicaram antigamente, é que essa nova história do Homem-Aranha não é sobre o Peter Parker enfrentando vilões. Eu acredito que a história é sobre o Peter Parker tendo que decidir quem ele quer ser quando ninguém mais sabe quem ele é. Pensa comigo. 4 anos sem identidade, sem suporte, sem ninguém que o conheça. E esse vácuo de isolamento é o gatilho perfeito para o que os quadrinhos chamam de evolução forçada, quando o organismo muda porque o ambiente exige. E a vilã que o trailer apresenta amplifica tudo isso de um jeito muito específico. Nós vimos que ela aparece sempre encapuzada com poderes de controle mental em escala absurda. A Marvel manteve o nome da personagem em sigilo absoluto nos 2 trailers. O mundo inteiro está especulando que essa personagem é ninguém menos que a Jean Grey, e quem vai interpretar ela é a Sadie Sink. Mas é claro, né, a Marvel não confirmou e provavelmente não vai confirmar, né? A gente só vai descobrir quando a gente estiver lá no cinema assistindo o filme, não vai ter jeito. E aqui vai o que o trailer já entrega, né? Ela usa os seus poderes para manipular o Hulk, colocando o Hulk no caminho do Peter, né? O Hulk como um adversário e não como um aliado. 2 heróis em lados opostos por causa de manipulação mental. E aqui tem uma conexão com os quadrinhos que ninguém tá falando. A mesma parte animal de Peter que está causando a mutação, a parte que ele quer suprimir, a parte que o Bruce Banner questiona, é provavelmente a mesma parte que o torna parcialmente resistente ao controle mental dela. O sentido aranha é instintivo, primitivo. Ele não passa pelo raciocínio humano. A parte que ele quer eliminar é a parte que vai salvá-lo. Se o filme seguir o arco de O Outro, se o Peter precisar abraçar o lado aranha para sobreviver, o que sai do outro lado dessa história é algo que o MCU nunca mostrou antes. Homem-Aranha que não precisa mais escolher entre o Peter e a aranha, porque agora os dois são a mesma coisa. E tem um detalhe estratégico que a maioria das análises que eu vi por aí estão ignorando. Se a Sadie Sink realmente
realmente for a Jean Grey e tudo aponta para isso, a introdução dela aqui não é aleatória. A Marvel estaria trazendo a primeira mutante do novo MCU no filme do Homem-Aranha, não num filme dos X-Men e muito menos no filme dos Vingadores. E tudo isso tem um motivo. O Peter Parker é o personagem que o público popular mais ama. Introduzir a Jean Grey ao lado dele é garantir que o mundo inteiro já vai ter uma conexão emocional com ela antes mesmo de existir um filme dos X-Men. É o mesmo movimento que a Marvel fez com o Homem de Ferro no primeiro filme dos Vingadores. Você já amava o Tony antes de precisar amar o grupo, só que dessa vez com mutantes. Se funcionar, a Marvel vai ter resolvido o maior problema dos X-Men no MCU, como apresentar um elenco inteiro de novos personagens a um público que ainda não conhece nenhum deles, usando o personagem que todo mundo já ama. Quando você for assistir esse novo filme do Homem-Aranha, você não vai estar vendo apenas um filme de super-herói, você vai estar vendo a Marvel fazendo as perguntas que os quadrinhos já fazem desde 1971, que é a seguinte: o que resta de você quando tudo o que te define é tirado e o que sobra é exatamente tudo aquilo que você tinha medo de ser? Se os quadrinhos servirem de guia, a resposta para essa pergunta é ao mesmo tempo libertadora e assustadora. A saga dos 6 braços, em A Rainha, em O Outro, o Peter não sobreviveu porque suprimiu a parte aranha, ele sobreviveu porque parou de lutar contra ela. O Bruce Banner sabe disso melhor do que ninguém, ele passou décadas tentando eliminar o Hulk, e o único momento em que os dois funcionaram juntos foi quando o Bruce aceitou que o Hulk não era erro de seu DNA, era parte de quem ele realmente é. A pergunta que o Bruce faz pro Peter lá no trailer não é sobre ciência, é sobre o que o Peter vai escolher quando o casulo se abrir. E em uma entrevista, o Tom Holland diz que esse é o melhor filme do Homem-Aranha já produzido, e que eles se inspiraram no filme do Batman, cara, do Batman, para eles entrarem naquele tom de renascimento, de descoberta. E o que eu sei é que os quadrinhos já escreveram sobre essa história algumas vezes. Me conta aqui nos comentários, você acha que quando o Peter sair do casulo de aranha, ele vai se tornar um monstro? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para não perder nada do que acontece dentro da cultura geek. Você vê o botão hypar? Clica nele que vai estar ajudando demais o vídeo. Não esquece que se você quiser comprar as HQs do Homem-Aranha, eu vou deixar aqui embaixo no YouTube Shopping, tá? É só clicar e ser feliz. E lembrando que você vai estar ajudando o canal. Comenta aqui o que você achou do vídeo, deixa o like e eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo.